Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, meus amados, eu quero, nesta oportunidade, neste momento, nesta hora, cumprimentá-los a todos vocês na bendita, na eterna, na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18, está escrito: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu quero, amados, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade. Segundo, eu quero agradecer a você que tem tirado minutos seguros do seu tempo, cancelado os seus compromissos, deixado os seus afazeres para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus, queridos, venha te abençoar, venha te recompensar por todos os minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres. Meus amados, o versículo em que lemos nesta oportunidade nos mostra que em tudo, por todas as coisas, nós devemos ser gratos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por todos os benefícios que nós recebemos do Senhor, nós devemos ser gratos a Ele. Queridos, nós não merecíamos ser o que somos. Nós não merecíamos nem existir, mas pela misericórdia, pela bondade, pela graça de Deus, o Senhor nos tem concedido esta misericórdia, esta graça a qual nós não merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, amados, nós nos tornamos ingratos. Por quê? Às vezes, nós só queremos agradecer a Deus quando recebemos do Senhor algum benefício, alguma dádiva. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não recebemos algo de Deus, nós não agradecemos. Muitos, queridos, são tão infiéis, tão ingratos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nem pelo dia em que passa, ele não agradece a Deus. Muitos, nem pela noite que ele consegue atravessar, ele não agradece a Deus. O ser humano, querido, ele é tão ingrato que nem pelo fôlego de vida que o Senhor tem dado, ele não agradece a Deus. Pois o salmista, ele deixa bem claro que nós deitamos e acordamos, ou seja, levantamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Querido, o desejo do adversário das nossas almas, se ele pudesse, se ele conseguisse, se ele tivesse esse privilégio, louvado seja o nome do Senhor, era nos tragar vivos, era nos aniquilar, era encerrar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tem nos guardado, tem sido fiel para conosco o tempo inteiro.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos motivo suficiente de agradecermos a Deus todos os dias, porque, como diz o Salmo 126, grandes coisas, amados, tem feito o Senhor por nós. E o que nós tem feito para agradecer? De que forma nós tem agradecido a Deus? E nós temos motivos suficientes para todos os dias agradecermos ao Senhor. Todos os dias nós temos um motivo suficiente de darmos graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nossas vidas. Mesmo sabendo que nós não merecemos, não somos dignos, não temos tanto privilégio, mas o Senhor tem nos amado de uma forma incondicional. O Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas o tempo inteiro. Quando lembro de agradecer, quando falo em agradecimento, eu me lembro que certa vez Jesus cura 10 leprosos. 10 leprosos. Todos voltaram limpos para a sua terra, livres daquela enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas somente um, queridos, volta para agradecer a Deus. Volta para agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor lhe deu. Somente um, e foram 10 que foram curados. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia descreve que aquele que voltou não era judeu. Aquele que voltou era samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o próprio Jesus, a própria palavra de Deus, descreve que aquele homem não pertencia ao povo de Deus. Aquele homem pertencia a um outro povo. Era de uma outra tribo, era de uma outra nação, mas ele volta de coração agradecido. Quantas vezes, amados, a quem não serve a Deus, quem não anda nos caminhos do Senhor, quantas vezes é mais grato a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mais do que nós, que todos os dias estamos na casa de Deus. Todos os dias estamos na sua presença. Nos declaramos, nos denominamos filhos de Deus. Às vezes, a gente não tem esta iniciativa que teve este samaritano, que volta para agradecer a Jesus pelo milagre que recebeu das mãos do Senhor. Quantas vezes nós nos tornamos ingratos a Deus porque nos declaramos filhos de Deus e não agradecemos ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você temos motivo suficiente de agradecermos a Deus, porque todo momento, a todos os dias, eu e você não conseguimos contemplar pelos nossos olhos carnais. Mas se nós formos olhar pelos olhos espirituais, você não imagina, você não analisa, você não tem ideia, queridos, de quantos livramentos por dia você tem recebido das mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Quantas maravilhas Deus tem operado na sua vida. Porque você merece? Não. Porque você é bom? Não. Porque você é perfeito? Não. Porque você é digno? Não. É pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro diz numa das suas cartas que o diabo, vosso adversário, ele brama ou ele ruge ao nosso redor, bramando como leão,
valente, indignado, bravo, para tentar tragar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Só que ele também diz que ao redor de nós, ao redor de cada salvo, louvado seja o nome do Senhor, habita os anjos do Senhor, nos dando proteção, nos dando livramento, nos dando escape. Louvado seja Deus, nos livrando, nos guardando de todo principado, de toda potestade, de toda cilada e astúcia do adversário das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos protegidos. E será que por tudo isso nós não temos motivo de agradecermos a Deus? Será que por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, nós não temos motivo suficiente de agradecermos a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós temos que despertar, nós temos que entender, nós temos que compreender, queridos, que Deus tem sido presente conosco o tempo inteiro. Nós servimos um Deus que está conosco na alegria e na dor. Nós servimos um Deus que está de mãos estendidas, de braços abertos, para nos proteger, para nos guardar, para nos confortar e para nos consolar em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando ao versículo em que lemos, Paulo está dizendo, veja que não foi qualquer um que deixou escrito este versículo da palavra de Deus. Veja que quem escreveu tudo isso aqui era uma pessoa que era contra o Evangelho. Era uma pessoa que não servia a Deus. Era uma pessoa que maltratava, que desprezava, que caluniava, que perseguia os cristãos. Quem escreveu isso aqui, louvado seja o nome do Senhor, foi o apóstolo Paulo. E ele diz que em tudo dai graça. Muitas vezes nós só queremos agradecer a Deus quando tudo está indo bem, de conforme a nossa vontade. Aí nós agradecemos a Deus. E às vezes não agradecemos da forma devida, da forma que o Senhor merece, e agradecemos. Só agradecemos a Deus quando tudo está indo mil maravilhas. Mas não é isso que o versículo nos diz. Não é isto que o versículo nos mostra. O versículo nos traz inspiração, nos deixa claro, louvado seja o nome do Senhor, que em tudo, em todas as coisas nós devemos agradecer a Deus. Quando tudo está bem, eu devo agradecer a Deus. Quando estou com saúde, eu devo agradecer a Deus. Quando a minha despensa está cheia, eu devo agradecer a Deus. Mas eu também devo ser grato a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo está dando errado, eu devo agradecer a Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é doloroso agradecer a Deus, ser grato a Deus, quando tudo está indo ou quando tudo está difícil. Eu sei que é difícil agradecer a Deus, mas é mandamento do Senhor. Louvado seja Deus. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas. Muitas pessoas deixam de alcançar grandes coisas da parte de Deus. Por quê, irmão? Porque não sabem agradecer a Deus da forma correta, da forma devida. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos diz, neste versículo, nesta palavra, que em tudo nós devemos dar graças. Por quê, irmão? Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que o ser humano murmure em meio às dificuldades que ele está atravessando. A vontade de Deus não é que o ser humano venha, louvado seja o nome do Senhor,
desistir dos seus propósitos ou negar a existência da sua fé quando está passando por situações adversas na sua vida. O texto nos manda, nos revela que em tudo nós devemos agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se estamos bem, agradecemos a Deus. Se amanhecemos bem, agradecemos a Deus. Se tudo está bem, agradecemos a Deus. Mas também agradecemos a Deus quando tudo está indo ao contrário. Louvado seja Deus. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Quando você agradece a Deus em meio às dificuldades, em meio aos problemas da vida, você está mostrando para o Senhor o tanto quanto você é fiel para com Ele. Louvado seja Deus para com você. Quando você não murmura em meio à provação, quando você não blasfema em meio à provação, quando você não desiste de agradecer a Deus em meio à provação, Deus se alegra. Deus tem prazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem pessoas que murmuram por qualquer coisa. Tem pessoas que ele chega a blasfemar contra Deus por qualquer coisa. Louvado seja Deus, e não é esta a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo deixa claro neste versículo que em tudo devemos dar graça. Em tudo nós temos motivo de dar graças a Deus. Nós sabemos, quando falamos da palavra graça, nós sabemos que é algo que a gente não merece, que a gente não é digno, que a gente não é capaz, louvado seja o nome do Senhor, de recebermos da parte de Deus. Mas Deus foi tão gracioso para conosco, foi tão misericordioso para conosco, que enviaste o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos dá a chance de alcançarmos a salvação. Porque tudo isso é graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para encerrar nesse momento a minha participação, eu quero ler mais uma vez este versículo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dê graça. Sê grato a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo e por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a você, a sua vida e toda a sua casa. Fique na soberana, na eterna e na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.